Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos estudar a Parashá Vayakhel. É uma Parashá dupla, Vayakhel e Pekudei, que termina o livro de Shemot, o livro de Êxodo. E, para começar, nós vamos estar tratando de alguns assuntos muito interessantes, mas eu vou tratar agora de um assunto que eu creio que é primordial para a vida da gente. A Parashá começa assim: então Moshe convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. A palavra ordenar aqui vem do termo hebraico de savá, é um verbo, de onde vem a palavra mitzvah. Ou seja, esta palavra indica o seguinte: que tudo que vai ser dito daqui por diante serve como se fosse um mandamento. Inclusive, quando vai se falar da entrega das ofertas do tabernáculo, etc. Tudo isso está dentro do escopo desse texto que vai falar sobre essa ordem que foi dada, porque a palavra de savá significa ordenar, incumbir, mas é como se fosse a instrução de um pai para um filho. Então isso significa o seguinte: que o que o Eterno vai estar falando daqui por diante é como se ele estivesse dando um conselho para um filho, é como se ele estivesse falando algo para o bem do seu filho. E como essa instrução está sendo dada ao povo de Israel, isso tem um significado muito profundo, porque nos mostra que o Eterno via o povo de Israel, aqueles 2,5 milhões de pessoas no mínimo que ali estavam, como seus filhos. Mas ele enxergava a nação como se fosse uma só, em uma unidade. A gente passa a entender isso e ver a importância que o Eterno deu para a nação de Israel, dando para a nação uma instrução, mandamentos, que eram como instruções paternais para seus filhos. Qual é a primeira instrução? Êxodo 35, 2 e 3. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o Shabat, repouso do Eterno. Todo aquele que fizer qualquer trabalho morrerá. Então vamos lá. Por que o Shabat é tão importante? O primeiro motivo está na criação. Na criação, o Senhor disse que o Shabat tinha primazia sobre todo o resto da criação, porque Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º Ele descansou. Ele descansou porque estava cansado, foi muita coisa para fazer, né? Ele descansou para fornecer para o homem um padrão, ok? Então, a primeira coisa que Adão fez depois de ser criado, qual foi? Guardou o Shabat. Ok? Se ele foi criado no 6º dia, logo depois veio o 7º dia, o que ele fez? Estou usando de lógica aqui com os irmãos, tá? Depois disso, nós temos uma outra coisa interessante. O Shabat está nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Então, é outro ponto relevante aqui, a gente poder entender que o Shabat não é para Israel, é para toda a humanidade. Porque se os 10 mandamentos, eles são a coluna vertebral para a humanidade se guiar, então o 4º mandamento tem que estar dentro disso aí. Não dá para pegar e sacar o Shabat e dizer assim: isso aqui não é para cumprir. Eu às vezes me espanto vendo pessoas dizendo o seguinte: não, mas isso é só para Israel, os 10 mandamentos não é para todo mundo, não. Como assim? Matar é errado em qualquer cultura do mundo? Ou não? Sim. Ou pode ser por aí matando as pessoas? Roubar, adulterar. Por que alguns dizem
os 10 mandamentos não são universais. Se você pegar o direito romano, é muito interessante que o direito romano pegou os 10 mandamentos e transformou isso em lei. Por que eles fariam isso? Lógico que a única coisa que eles omitiram foi a parte do eterno ser único. Mas o resto eles pegaram tudo. Então você imagina que o direito romano pegou essas coisas e instituiu como lei. E aí o Shabat eles fizeram o quê? Eles mudaram para o domingo. Eu chamo de domingate. Entendeu? Aí eles fizeram essa alteração. Mas o restante eles pegaram tudo. Por que eles pegam tudo e omitem justamente os 4 primeiros mandamentos, que são aqueles que nos conectam com o Eterno? Porque para eles, o Eterno não é o Criador dos céus e da terra. Para eles, tinham os deuses, o panteão de deuses dele, cada um com uma utilidade, cada um com uma forma de fazer uma coisa. Então eles tinham que cultuar vários deuses para aplacar a ira daquele Deus, para poder dizer assim: não, eu preciso de uma coisa aqui para minha família, então tem um determinado Deus ligado à família. Aí tem uma questão ligada à saúde, tem que cultuar um Deus ligado à saúde. Por isso eles omitiram o Eterno, porque para eles o Eterno não era capaz de fazer tudo, mas nós sabemos que Ele é. E aí, quando nós vamos para a Brit Hadashah, nós vamos descobrir uma coisa extraordinária, que o inventor do cristianismo torceu a Bíblia e disse que o Shabat tinha sido abolido por causa de uma lei instituída por Constantino. E aí ficou até hoje essa questão, que o Shabat foi abolido. E tem gente que faz a maior ginástica para provar isso, tirando o texto fora de contexto, pegando provas dentro da língua grega, num ambiente, tem que lembrar que a Brit Hadashah foi escrita no ambiente hebraico, judaico, e não no ambiente grego. Mas eles se esforçam para tentar dizer o seguinte: não, eu não tenho que cumprir o Shabat. Então eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, porque se eu posso omitir um, eu posso omitir os demais. Isso também é lógica. Eu estou usando agora o princípio da lógica para dizer o seguinte: se um não vale, os demais também não têm validade. Mas quando você confronta uma pessoa com esse argumento, ele diz assim: não, Yeshua violou o Shabat. E aí a pergunta que vem, qual é? Onde e quando ele violou o Shabat? Porque se nós lemos em Mateus 5,17 em diante, ele diz que ele não veio só para cumprir, ele não veio para violar a Torá, mas cumprir, dar a ela pleno cumprimento. E aí eu acho que eles perderam essa alma da teologia e acabam falando essas besteiras. E aí eles dizem que Yeshua violou o Shabat, e os discípulos também, quando eles estavam andando, e eles precisavam comer, estavam com fome, eles passaram por uma plantação, e eles pegam alguns grãos e começam a comer. Aí os fariseus dizem assim: está vendo, eles estão violando o Shabat. Aí eu vou olhar para a situação, olhar para a Torá e saber que isso era permitido, porque era deixado uma ala mais próxima da rua ou da estrada, no campo, para que as pessoas pudessem passar e desfrutar daquilo. Elas não podiam levar para casa, mas se elas tivessem fome, elas podiam comer a qualquer hora do dia ou da noite. Isso é permitido pela Torá. Mas aqueles fariseus, eles queriam incriminar Yeshua, e eles queriam tornar o mandamento da Torá, para eles, crime. Então será que você consegue perceber o que os fariseus estavam fazendo? Eles pegavam alguma coisa que era lícita de ser feita e estavam transformando numa acusação contra os discípulos de Yeshua. É usar a verdade para pegar e ferir alguém e dizer que a verdade é mentira. Então nós vamos perceber
E quando Moshe recebeu essa mitzvah, esse mandamento do Eterno, esse mandamento ele tem muitos desdobramentos. Mas o interessante é que as pessoas usam isso para poder justificar as suas opiniões e não aquilo que está escrito. E eu vejo que isso é muito importante de ser dito, irmãos, porque esse é um aspecto. Se eles podiam comer, por que os discípulos de Yeshua não podiam? Se os fariseus estivessem com fome, estivessem caminhando para a sinagoga local, eles não podiam comer? Eles comiam. Mas os discípulos de Yeshua não, para eles é crime. Então veja o oportunismo desse tipo de pessoas que querem induzir os outros ao erro. Mas não é só isso. Quando Yeshua realizou curas no Shabat, Yeshua foi taxado de violador da Torá. Aí você para imaginar o seguinte: no Shabat não se pode curar ninguém? Onde é que está escrito na palavra que o Shabat é o momento que você não pode curar ninguém? Até porque, se você pegar os 39 melachot, que são os 39 trabalhos proibidos do Shabat, não está escrito lá que não pode curar. Mas novamente nós temos aí a questão do oportunismo, de pessoas que pegam uma mitzvah para se voltar contra alguém e para acusar essa pessoa, e para insuflar nessa pessoa um sentimento de culpa, para dizer assim: eu sou culpado porque eu estou fazendo bem para alguém no Shabat. Nós sabemos, irmãos, pela própria tradição judaica, que quando alguém está em perigo de vida, as leis do Shabat são suspensas. Por que você acha que tem exército em Israel, cuidando de Israel 24 horas até o Shabat? Por que você acha que tem hospital, que está funcionando no Shabat? Eles não podiam funcionar, então não pode. Eles são pecadores. Você entende que esses princípios precisam ser analisados e obedecidos? A questão rabínica que está por trás disso é muito mais profunda. E aí, com todo respeito, pegam uns indivíduos desses que não têm cultura nenhuma e saem falando besteira e bobagem. São estudantes de internet, assistiram um vídeo no YouTube, leram um livrozinho e já se acham expert em judaísmo. E acabam falando esse monte de besteira. E você vai ver que, inclusive, não há consenso entre os sábios sobre os detalhes que devem se guardar no Shabat. Ou seja, quando é necessário fazer alguma coisa para salvar a vida de alguém, para ajudar alguém, nós até podemos violar alguma lei do Shabat. Obviamente, nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas, quando é necessário, nós podemos fazer isso sem estar incorrendo na violação da mitzvah do Shabat. Porque o que a Torá considera como trabalho é transformar alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com madeira, se ela pegar aquela madeira e transformar num objeto útil, ela trabalhou. No Shabat ela não vai mexer com isso. Então, qual é a determinação, o conselho que se dá no Shabat? O que você faz diuturnamente, não faça nesse dia. O seu trabalho, aquilo que você faz para ganhar o seu sustento, o seu dinheiro, não faça. O que você vai fazer? Você vai ficar por conta de estudar a palavra do Eterno, ficar com sua família. O Shabat é um tempo de reunir a família. O Shabat é um tempo dos pais abençoarem os filhos, do marido abençoar a mulher, do pai ter tempo de qualidade com o filho. E aí vem a pergunta: nós estamos fazendo isso?
tempo de qualidade com a nossa esposa, com os nossos filhos, no Shabat. Porque é impressionante a gente ver que a religião hoje invadiu o judaísmo messiânico, e hoje os judeus messiânicos, uma parte boa deles, quer se parecer com o judeu ortodoxo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós não temos que aprender as coisas do Beit Rabat, dos judeus ortodoxos, nós temos que aprender na Brit Hadashah com Yeshua e os seus discípulos. E aqui nós temos um padrão muito tremendo. Você ora por alguém no Shabbat para ser curado? Eu estou falando de gente próxima de você, na sua casa. Eu estou falando com os homens agora. Você está orando pela sua esposa, os seus filhos serem curados? E eu não estou falando só, irmãos, de cura física. Eu estou falando de cura da alma. Porque quando Yeshua realizou curas no Shabat, essas curas não foram só físicas, elas foram emocionais, que restauraram as emoções das pessoas. Será que nós estamos cuidando disso? Será que nós paramos para analisar tudo isso? E estamos trazendo essa dimensão do Shabat para dentro dos nossos lares? Isso é uma boa pergunta. Tem uma pergunta? Eu ia fazer uma colocação, amigo. Agora vindo para a congregação, estava conversando com as crianças sobre ajudar o próximo, né? E na avenida ali na rodovia, tinha um rapaz empurrando a moto. Se fosse na época de Yeshua, lógico que não tinha moto, mas se tivesse os fariseus de hoje, eu parei o carro, já estava em cima do horário para ir para a congregação, mas eu fui ver se eu ajudava o rapaz, né? Porque a gente precisava de uma gasolina. Então, na visão mais ortodoxa, eu não poderia nem ajudar esse rapaz a comprar uma gasolina. Eu teria que fazer o contrário, vir para a congregação, cumprir o horário, mas como que ficaria? Eu deixaria de ajudar esse rapaz? E que exemplo que eu daria para as crianças também? Que naquele momento estava falando sobre ajudar o próximo. E na hora o Espírito Santo fala: agora é a hora de você dar exemplo para as crianças. Exatamente. Eu parei para ajudar e, consequentemente, cheguei um pouquinho atrasado. Só fazer uma colocação antes da Bebê assim falar. É importante a gente notar o seguinte: tem uma outra mitzvah, desamarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? É aquele que está num momento de dificuldade e eu estou ali para poder servir de alguma forma. Esse é o próximo. Não interessa quem é ele, se é irmão, se é inimigo. Até Yeshua diz que se o teu inimigo, se o animal dele tiver caído, você vai lá, levanta e entrega para o seu inimigo. Entende isso como é? Então, o problema hoje é se colocar o Shabat dentro de um limite e dizer assim: fora disso aqui não se pode fazer. Que é o que o judaísmo ortodoxo criou mais de 3.000 leis sobre o Shabat. E tem que cumprir com aquelas minúcias, aqueles detalhes. Mas quem criou isso? Foi a Torá? Então a gente tem que analisar até onde essas mitzvot de Rabanan, que são as mitzvah rabínicas, têm que ser cumpridas, ou não. Pois não, Rebeca? A gente volta para o samaritano, né? Passou o sacerdote, viu o homem no chão, falou: não, eu tenho que correr lá para o templo para poder servir ao Eterno. Passou o levita, falou: não, eu tenho que correr para o templo para cantar. E aí passou o samaritano e falou: não, eu não vou deixar ele cair aqui no chão ferido. Quer dizer, as duas ações, o sacerdote e do levita, não tinham nenhum valor mais para o Eterno, porque o Eterno estava ali no chão, e Yeshua estava ali no chão, esperando uma ajuda, porque tinha uma pessoa ali que tinha um fôlego de vida ali, fôlego do Eterno, e estava precisando de ajuda. Sim. E não o templo, né? Então, assim, isso que o Ramon fez está certíssimo, é correto fazer, não tem nada de errado. Mas chegou num período de tanta assim, religião. Eu estava vendo uma cena na internet, eu fiquei assim, eu falei: oh, meu pai, a gente não pode ser radical. Judeus ortodoxos em Nova York, aquelas roupas todas de preto, peiotes, queimando a bandeira de Israel. Eu
Eu falei, puxa, eles já basta os palestinos, agora eles também. De tão radicalismo que se tornou, porque para eles Israel não pode existir como nação. Estou falando de judeu ortodoxo, né? Então, assim, esse cuidado que a gente tem de não ser radical, porque chega num ponto de você acreditar que você vai queimar a bandeira de Israel, porque Israel não pode existir sendo judeu. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Eu só quero fazer uma observação naquilo que você falou sobre o samaritano. O samaritano não era considerado judeu, mas foi ele que ajudou o judeu. Absurdo, irmãos. Por isso, nós temos que parar e repensar muita coisa sobre o Shabat. Nós temos que parar para repensar aonde as pessoas estão chegando por causa do radicalismo. Não que nós devemos fazer o Shabat de qualquer jeito, eu não estou dizendo isso. Você não vai me ouvir dizer isso. Mas nós precisamos repensar certas coisas que a internet está colocando aí. Porque esses rabinos vão para a internet e falam aquilo que eles querem. Aliás, isso é o que mais acontece. Agora, fundamento também de Hadashah tem, porque nós somos judeus messiânicos. Isso aqui é uma sinagoga ortodoxa. Então nós não vamos fazer nada da ortodoxia aqui, não. Você pode ficar tranquilo. E por quê? Porque nós somos tementes a Yeshua, não ao Rebbe. Eles têm a foto do Rebbe que fica em cima, no lugar mais alto, porque dizem eles que o Rebbe está olhando por eles. Vou falar uma coisa para os irmãos. Eu, na minha parca ignorância, para mim isso é idolatria. Agora eu vou ouvir uma pessoa dessa? Por favor, me ajude. Então eu não estou criticando os judeus ortodoxos, eles têm muita coisa boa, mas tem muita coisa que precisa jogar fora, porque está fora do escopo da Brit Hadashah. Não vou ouvir. Por isso eu falo para você, cuidado com o que você está ouvindo, assistindo no YouTube. Eu canso de aconselhar vocês. Adianta? Pois não, André. A minha pergunta, já tem resposta, mas é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes o que eu penso e outro é a dúvida de outros. Quando o senhor fala que é idolatria, o senhor ensina, segundo a Torá, a validade, a vericidade, a santidade do Shabat. Sim. Isso é claro. O meu temor é que quando a gente olha muito para isso, a gente transfira que a nossa salvação esteja baseada no Shabat. Quer dizer, então aí não é Yeshua mais. E é o meu temor. Porque quando a gente está indo por esse caminho, o risco de abandonar Yeshua, de virar idolatria, e Yeshua ir parar no fim da fila, que depois quem vai no fim da fila vai ser eu, é grande, não é rápido. A pergunta é essa, assim, existe esse risco no nosso meio em vez de santificar o Shabat, eu virar uma idolatria, porque eu tiro do contexto a santidade e coloco como meio de salvação, é isso? Sim, inclusive, André, nós vamos depois, mais tarde, falar sobre isso. Lá no Concílio de Atos, no capítulo 15, colocou-se o seguinte, que se a pessoa não fosse circuncidada, ela não seria salva. Se a circuncisão já virou isso aí, o Shabat, e hoje, infelizmente, é assim, se a pessoa não guarda o Shabat, então não está salva. Eu já ouvi esse tipo de coisa, entendeu? Então, nós já estamos vivendo esse tempo. Infelizmente, tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que acha que isso não tem problema. Então, o meu temor é a gente pegar e cair nessa armadilha. Por isso eu ensino tudo para vocês da forma correta e com equilíbrio. Agora, o meu papel é ensinar.
Eu não posso abrir sua cabeça para você obedecer. Se você ora o Shema e não obedece, você é um hipócrita e mentiroso. Por quê? Shema significa, mas também obedeça. Se você ora o Shema, você não obedece e não ouve, o que você é? O que eu sou? Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Então isso tudo é muito sério. Nós não estamos brincando aqui de judaísmo. Nós temos coisas muito sólidas da Brit Hadashah. Quando Yeshua está fazendo alguma coisa, ele diz assim que ele é o Senhor do Shabat. Por que ele é Senhor do Shabat? Porque Yeshua criou todas as coisas. Ele criou tudo em 6 dias, e no 7º ele criou o Shabat para nós descansarmos. O Shabat foi feito para nós, para que eu e você pudéssemos ter um tempo em que a gente esquece das coisas mundanas, das coisas seculares, e vamos parar para servir ao Senhor. Porque se não tivesse esse dia, a gente não ia fazer isso. Pensa se alguém com vontade própria faria isso. Hoje, no mundo secular, é um dia para se ganhar dinheiro. Quanta gente hoje está em shopping center, está em outros lugares comprando, comendo, bebendo, se divertindo. Nós abrimos mão de tudo para estar cumprindo a mitzvah do Shabbat. Tem gente aqui que deixou de trabalhar no sábado para cumprir a mitzvah, que é o caso do Ramon que fez a pergunta. A Andréia também. E aí? Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, tem aqui também o Samuel, que conversou lá, o patrão dele deu para ele o Shabat, não precisar trabalhar no sábado. Olha que bênção um negócio desse. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, isso é temor aos céus. Agora, eu preciso regular esse temor aos céus com as outras coisas também. Eu tenho que entender que esse dia é um dia da gente poder também abrir a boca para profetizar aquilo que é bom. Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Quando Yeshua foi curar aquele paralítico no tanque de Betesda, e no final do texto diz que era um Shabat, qual foi a pergunta que Yeshua fez para aquele homem? Você quer ser curado? O que ele falou? Ah, mas eu estou aqui tem tanto tempo, ninguém me joga. Foi essa pergunta que Yeshua fez? Por que ele enfatizou o lado negativo? Porque nós pensamos mais em tragédia. Para nós, se nós formos fazer uma coisa, eu vou tomar água, mas eu preciso tomar cuidado para não engasgar com a água. Senão eu sou capaz de morrer engasgado com água. Eu não vou beber água com prazer, eu vou beber a água já com temor de me engasgar. Vocês não estão entendendo? Estou dando um exemplo simples, irmãos, do dia a dia. Yeshua falou assim: eu quero te curar hoje, não quero saber dos seus problemas, eu estou te perguntando se você quer ser curado num Shabat. Aquele homem tinha outras pessoas como ele lá, mas por que ele foi escolhido? Yeshua viu nele algo que ele estava clamando por uma solução do problema, e o problema dele foi resolvido no Shabat. E Yeshua falou assim: ó, pega essa cama que você está deitado nela e vai embora com ela. E aí os fariseus disseram assim: por que você está carregando sua cama? Shabat. Só que a tradição rabínica diz que Salomão tornou a cidade de Jerusalém o Eruv. O que é isso? O Eruv é um local onde você pode transitar com alguma coisa no Shabat sem problema nenhum. Isso foi feito por Salomão, lá atrás. Mas de novo eles pegaram e começaram a acusar aquele homem de violar o Shabat, mas ele na realidade não estava violando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Essas acusações de violação do Shabat sem uma justificativa.
É gente querendo insuflar culpa na pessoa. Por isso que eu estou dizendo para vocês que essa questão do Shabat é muito séria. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que é fascinante. E quem guarda o Shabat, quem obedece a mitzvah do Shabat, tem muitas recompensas. Então, nós entendemos isso e queremos cada dia mais santificar o Shabat. Mas santificar o Shabat porque Yeshua nos deu o exemplo do Shabat. E se precisar, vai socorrer alguém. E se precisar levar alguém no hospital, como já aconteceu, a pessoa começou a passar mal no Shabat, leva para o hospital. A vida está acima da mitzvah. Vai cumprir. Entendeu? Então, essa é a questão do Shabat, do peso do Shabat e da importância do Shabat, de se cumprir ele da forma correta. Nós já tivemos casos aqui de pessoas que foram aqui na congregação, que não queriam dar descarga no banheiro, para não violar o Shabat. Mas quem que ensinou isso? Eu nunca ensinei isso. Aprendeu aonde? No YouTube. Até no judaísmo, até você pega, por exemplo, o pessoal, não, irmão, isso é sério. O pessoal, você pega o judaísmo ortodoxo, eles lavam a louça no Shabat, colocam lá e lavam a louça. Aí aqui, não pode lavar a louça. A pessoa vinha e falava assim, não pode lavar a louça. Ficava dando bicho até outro dia, né? Tudo sujo, apodrecendo, porque é Shabat. Até no judaísmo ortodoxo as mulheres fazem isso. Só que esses, não vou, calma, Rabino, é para não falar bobagem, né? Então, aí, pega essas pessoas, esses indivíduos que ficam nesse YouTube, vendo essas bobagens, e começa a falar assim, porque eu não posso fazer isso no Shabat. Nunca ninguém veio me consultar. Quero deixar isso claro. As pessoas fizeram isso porque elas acharam que devia ser assim. E aí, o que aconteceu? Hoje já não estão mais tão assim. Mas você entende onde eu quero chegar? Então, eu quero finalizar essa questão do Shabat te falando da importância dele. Mas a importância da gente seguir o Shabat de acordo com o padrão de Yeshua. Quando a gente precisa fazer alguma coisa por alguém, ajudar uma pessoa, abençoar uma pessoa no Shabat, entendeu? Alguém está precisando de alguma coisa, vai lá e ajuda, vai lá e abençoa. Use o Shabat como uma ferramenta para poder abençoar a vida das pessoas, começando pela sua família. Isso é importante, comece dentro de casa. Não adianta cuidar dos de fora e deixar os da sua casa desamparados. Não adianta. Cuide da sua família primeiro. Entendeu? O pastor Rodney é solteiro. Ele vai cuidar dele. Shabat é o dia dele cuidar dele. Entendeu? O outro também não tem família. Cuida dele. A hora que vier a família, cuida da família. Os irmãos entenderam isso? Então, o Shabat é muito claro. Quando ele é bem estruturado e a gente entende o Shabat, obedece de forma plena. É simples guardar o Shabat. Não tem mistério. E tem bênçãos que vêm sobre nós, sobre o Shabat. Mas para isso a gente precisa parar e ser equilibrado para poder fazer as coisas do Shabat. E se Yeshua, e ele é o Senhor do Shabat, é ele que controla a minha vida para dizer, olha, você pode fazer isso. Vai lá, ajuda o irmão, faz isso. Porque não pode ser o rabino que vai me dar ordem, porque ele não é o Senhor do Shabat. Quem é o Senhor do Shabat é o nosso rabino Yeshua. É ele que comanda o que a gente vai fazer. Às vezes ele vai falar com o Ramon lá, para o carro, vai lá ajudar ele, né? Por quê? Porque ele é o Senhor do Shabat. É isso que a gente tem que pôr bem na cabeça, porque a gente fica achando que as coisas que os rabinos ficam falando
É tudo perfeito, mas não é. Não é. Tem coisa que você tem que jogar fora. Tem um detalhezinho de chamar que, né, é muito interessante. Que na hora da coisa ruim, o rabino fala baixo. Eles não fazem chamar alto. Gente, é na hora do ruim que você tem que falar alto. Que bênção, é lucro. Agora você tem que saber quais as consequências daquilo que você faz de errado. Por isso que na Bíblia, na Torá, a maldição é maior do que a relação das bênçãos. Porque o Eterno falou, se eu ensinar para eles as consequências, bênção é lucro, né? É só fazer. Então assim, tem coisa que a gente às vezes faz no automático, eu também já fiz no automático, mas eu não raciocino, eu falo, peraí, mas se a Torá está listando mais maldição do que bênção, significa que eu tenho que ouvir mais o errado para ele não fazer, não é? Porque o certo é lucro para nós, né? A gente já sabe que é mandamento. Mas assim, eu acho, eu estou vendo uma coisa na internet muito interessante. Muitos rabinos, por isso que a gente sabe que Yeshua está prestes a vir. Muita gente falando mal de Yeshua, como nunca teve. A gente tem muitos anos de caminhada no judaísmo. 45, eu tenho 33, 34. Eu nunca vi tanta gente falando mal de Yeshua como agora. Agora, eu fico pensando, outro dia eu estava pensando no negócio, peraí, mas eu vou ficar assistindo vídeo de quem está falando mal do meu rabino? Não, isso é um absurdo, eu não vou dar chance para o YouTube ficar pagando eles, para eles falarem mal do meu rabino. Se eu estivesse falando mal do Rebbe, eles iam cair em cima da gente. Agora vai para podcast, fala um monte de coisa, fala mal de Yeshua, e eu ficar ouvindo a pessoa falando mal do meu Yeshua? Ah, não. Falei, não, isso não. Isso eu tiro aqui, não vou nem ouvir mais, porque essa pessoa não tem crédito. É isso que a gente tem que pensar. Será que a gente também não está dando crédito para quem está falando mal do nosso Salvador, do nosso Yeshua, do nosso Rei? Aí nós temos que repensar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós temos Ele aqui, que é nosso Salvador, nosso tudo, e eu dou crédito para quem está falando mal. Porque está vindo uns absurdos tão grandes que você fala, gente, de onde tirou isso? É uns negócios assim, terrível. Né? Então tem um aí que está falando muito mal também de Yeshua, eu falo, eu já vou tirar você da linha de tudo, né? Com certeza. Porque eu não vou ficar ouvindo. Pastor Rodney. Só vai falar uma vez. Rabi, não só pelo fato de estar em relação, como o Ramon testemunhou aqui, ajudar uma moto religiosa, mas naquela época não era moto, era uma carroça, às vezes com problema, o burro que quebrou uma pata, uma roda que era de madeira na época que quebrava. Então essa ajuda ele está repetindo realmente isso, mas o contexto da visão que nós temos hoje de ensinamento é que na maioria das vezes, como o Shabat é algo para se guardar e nós estamos voltados para o ensinamento e, vamos dizer assim, e buscar o Senhor nessa questão, as pessoas também têm que entender que existe um portal, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão do portal. Por quê? Porque existem também dúvidas, como já me aconteceu, de perguntarem, Rodney, então eu não posso ligar o fogão? Eu disse, não, mas tem fogão elétrico, aí tu liga, mas para mim não é a mesma coisa. Então houve esse tipo de dúvida para mim. E quanto em relação ao portal, há também aquela doutrina de dizer assim, se é um dia de descanso do Senhor, eu não posso fazer nenhum tipo de pedido para Ele, nenhum tipo de cobrança, né? Porque agora é só para descansar. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso aí também. Rapidamente, então, para a gente poder mudar de assunto, na verdade, pastor, é assim, é trabalho. O que é trabalho? Tá? Então, uma das coisas que se fazia lá no acampamento de Israel, eles tinham fogueira, a fogueira ficava acesa, entendeu? Então, quando se fala dessa questão, a gente tem que parar para pensar o seguinte, você vai comer no Shabbat? Ou não pode jejuar no Shabbat? Vai comer no Shabbat? Pode. Tem que comer, entendeu? Então, vai esquentar as coisas, lógico que não vai fazer a comida. Por que a mulher é vedado fazer a comida?
então já deixa tudo pronto na sexta-feira e come comida francesa. Restou bom ter. Restou bom ter, coloca lá no micro-ondas. Tá bom. Entendeu? O problema é a pessoa querer complicar isso aí e querer jogar um peso sobre as outras pessoas que não cabe colocar. Aí vai colocar um peso e falar assim, como é que eu vou manter então o meu fogo aceso? Aí eu vou fazer uma pergunta para as irmãs aqui. Vocês vão deixar o fogão aceso? Será que vai ter algum risco? Esse mês, né? O próximo, tem que pagar. Não fica E mais aí, aceso. os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Quem não tem fogão elétrico só tem fogão a gás, vai deixar a chama lá? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então tem coisa, irmãos, que é muito absurdo de se falar e de se proclamar como, eu sou um defensor do Shabat. Espera aí. Em Israel, por exemplo, tem um elevador do Shabat. Você vai para o hotel, você chega lá, o elevador ele é programado para parar em todos os andares. Então, se tem 20 andares, você está no 20º e você vai descer até a portaria, você vai parar 20 vezes. É legal, você vai fazer turismo, ok? Então, na verdade, eles fazem isso. Por quê? Para ninguém ter que apertar um botão, porque para eles, os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, apertar um botão é realizar um trabalho. Vocês entenderam onde a mente da pessoa está chegando? Então, por favor, teve um momento que Yeshua foi curar um cego. Ouve isso que eu tenho para te dizer. Yeshua pegou, cuspiu, fez uma lama e colocou nos olhos dele, falou, vai se lavar agora. Aí Yeshua fez o quê? Trabalhou fazendo lama. Por favor, vocês entendem onde eu quero chegar? Então quer dizer, e os fariseus pegaram aqui e disseram assim, não, ele não podia ter feito isso. Por isso, irmãos, eu tenho aconselhado vocês aqui. E eu fico chato, né? Até tem hora que eu falo para a Rebeca assim, nossa, mas tem hora que eu sou muito chato, né? Eu fico repetindo as coisas. Para quê? Para que vocês não caiam nisso, porque se cair, para voltar, é muito complicado. Porque nós já tivemos experiências, eu e a Rebeca já tivemos experiências de gente que começou com isso, e hoje está no mundo. Um dos meus discípulos, que andava comigo, caiu nisso, se desviou, foi para a Tailândia, porque ele ia fazer um curso de gastronomia avançada. Morreu lá, sabe do quê? Overdose de cocaína. E aí? O outro está desviado aqui, ó, fazendo o que quer da vida. Então, por favor, irmãos, se você não quer ouvir o meu conselho, ouça os da Brit Hadashah. Não quer ouvir o seu rabino, não tem problema. Eu vou ter que ouvir você na hora do seu show, porque vai acontecer. Aí você vai vir e vai chorar aqui, ó, no nome do seu rabino. Espere e guarde nesse momento a sua orelha, porque eu vou puxar. Sua pergunta? A pergunta para... A última não poder mudar. Para fechar, só para deixar muito claro o que o senhor falou. Está escrito lá do fogo que não era para acender para sempre. Só que ele estava relacionado ao trabalho. Então eu tinha que ir buscar a lenha, para carregar a lenha, corta a lenha. É cansativo, trabalhoso, e eu estou profanando o Shabat. É para que fique isso muito claro. Quer dizer, hoje se eu aperto o botão, não é trabalho, mas naquilo, então continua assim. Por isso que a gente sempre fala, lá em casa eu falo, né? Quando começa qualquer coisinha, assim, um resquício para pegar fogo de uma discussão,
discussão. E eu falo, gente, não ponha fogo no Shabat. Não põe fogo no Shabat. Quer dizer, não inflama o negócio. Porque eu não acendo um fogo. Mas a família está ali pegando fogo, literalmente. Tudo bem. É só para esclarecer. Sim. É isso. É isso. É isso mesmo, em nome de Yeshua. Vamos andar no assunto? Isso aqui que a Andréia falou, que eu ia comentar sobre isso, essa importância de não colocar fogo no Shabat. Porque isso eu aprendi há mais tempo, eu falei, gente, isso é tremendo. Você não discutir no Shabat, porque você está acendendo fogo. Você não está pegando fósforo, acendendo ali, nem nada. Você está pondo fogo dentro da sua morada, né? E ali está havendo discussão e pronto. Aí acabou o seu Shabat, você já saiu do portal, acabou santidade, acabou bênção, acabou descanso, acabou tudo. Porque está havendo discussão, já tem fogo dentro de casa. Ou seja, o que é o fogo? É falar alguma coisa para irritar outra pessoa. Entendeu? Aí pega fogo de verdade. Entendeu? Acabou o Shabat. Entendeu? Porque. Só um minutinho. Eu falei que o assunto ia acabar. Vocês estão vendo que não estou conseguindo? Só um minutinho. Por favor, irmãos, se você sabe que uma pessoa se irrita com alguma coisa, não vai falar aquilo com a pessoa, entendeu? Não dá, poxa, você sabe que não dá, então vigia, por favor, né? Tem umas piadinhas na internet, né, tem um bichinho que ele sai andando assim, tudo falando assim, estou indo irritar a minha esposa. Cuidado que ela pode ter alguma coisa na mão. Cuidado com isso. A gente não irrita ninguém, mas não pode. Entendeu? Pode acontecer de você falar alguma coisa por acidente e irritar uma pessoa. Mas fazer isso de caso pensado é duro, né? Você vai ser a última, aí eu vou mudar de assunto, seu Paulo. Vamos lá, então. Qual que é? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, Rabino, eu quero falar sobre o rap. O rap eu nem sabia que existia, né? Eu não conhecia. E o rap é um negócio assim, eu já vi alguns comentários de líderes espirituais que morreram, né? Tem vários aí. E todos eles continuam lá no sepulcro. Eles estão lá, o cadáver, né? Os restos mortais. Os restos mortais. Isso. E aí está muito claro que Yeshua é o único, se alguém for lá no sepulcro, é o único que não está lá, para provar que ele é o verdadeiro, que ele é o Salvador, né? Que ele nos traz o que? A paz, nos traz vida. Então, eu não sei até que ponto que o ser humano, olhando ali, comprovando que aquele homem é um homem comum, o Rebbe, né, que eu nunca vi a cara dele, mas enfim, mas pelo que eu entendo, os ortodoxos eles levam muito a sério, né? Eles idolatram, chega acho que nesse nível, né? Pelo que eu entendi. Chega, né? Chega. Então eu acho que isso é um perigo, porque as pessoas muitas vezes, né, que eu conheço, elas acreditam de uma forma, né? Tem vários exemplos, que elas entregam a vida delas para aquilo, entendeu? Entendi, irmão. Teve um detalhe, só para mim poder fechar essa questão, só para te informar. Quando o Rebbe morreu, os discípulos dele ficaram ao redor, fizeram vigília ao redor do túmulo dele, por 3 dias. Porque eles acreditavam que ele ia ressuscitar. Qualquer semelhança com Yeshua não é mera coincidência. Mas o Rebbe não ressuscitou. Eles até hoje acham que o Rebbe vai ressuscitar. Isso não é invenção minha. Isso, se você pegar e consultar o judaísmo ortodoxo, eles dizem isso até hoje. Então veja bem aonde nós chegamos. Por isso que eu estou falando, fica ouvindo certas coisas de gente que não tem o testemunho de Yeshua, mas pega as coisas da Brit Hadashah para falar assim: Messias vai ressuscitar no 3º dia. Eles consideram o Rebbe o Messias. Então, o Messias que está morto, que está no túmulo. Então, irmãos, isso eu estou falando não para
denegrir o judaísmo ortodoxo, mas para mostrar para os irmãos o perigo que a gente tem de pegar alguém que não tem o testemunho de Yeshua e pegar os ensinamentos dessa pessoa ipsis literis, ou seja, literalmente. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado, por isso que tudo aquilo que eu aproveito, esse tem muita coisa boa para a gente aprender e tal, e para a gente poder ensinar. Gente, tem muita coisa aqui baseado naquilo que está no Beit Rabat. Porém, tem coisa que eu olho e falo assim, misericórdia, isso aqui está completamente fora. Ok? Vou mudar de assunto. Ufa. Êxodo 35, do 5 ao 9, fala da oferta dada para o Eterno. Eu queria mostrar para vocês uma curiosidade. Primeiro que a palavra oferta aqui é terumá. Eu já falei para vocês da palavra, do verbo rum, que significa subir, levantar, exaltar. Mas também significa contribuição e levantamento de ofertas. Eu li um artigo esta semana falando sobre investimento em ouro, prata e pedras preciosas. Que investimento que o povo de Israel fez? Foi esse aqui. Porque aqui está dizendo que é para o Eterno. E a palavra lá diz o seguinte, que tudo isso era para ele. Ou seja, o texto em português está certo, é para ele. Aí você pergunta assim, mas o Eterno precisava disso aqui? Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, etc. Ele precisava disso aqui? Não. Mas isso aqui estava sendo feito como se fosse algo que eles estivessem investindo no Eterno. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Aqui tem um princípio de levantamento de riqueza. Quando se dá uma oferta para o Eterno, você está então trabalhando algo que você está colocando o seu dinheiro e entregando para o banqueiro que conhece tudo no universo. Ou seja, segundo a tradição judaica, isso aqui foi feito como uma forma deles investirem no futuro. Quando eles chegaram em Canaã, eles receberam tudo, como a gente diz, de mão beijada. Uma família tinha 10 filhos, 12, 15. Olha que o pessoal trabalhava naquela época, né? Aquela filharada, a coisa boa, né? A mãe fazendo comida para toda aquela meninada, né, mãe Neuza? Aquela molecada fazendo aquela, né? As cozinheiras aqui do Shema, ei, glória! Não tinha, né, naquela época, pastor, televisão, internet, não tinha nada. Aí, quando saiu o sorteio das casas deles em Canaã, a casa que eles receberam no sorteio tinha capacidade para suportar e abrigar a família. Coincidência? Não, é plantação. Então eles investiram aqui no tabernáculo para que eles pudessem receber em Canaã. Isso é muito tremendo, irmãos, porque quando eu li isso eu falei, gente, verdade. O que nós entregamos para o Senhor é um investimento que nós estamos fazendo nele e ele faz em nós. Por que eu estou falando isso? Porque Yeshua disse o seguinte: dai e ser-vos-á dado. Então quer dizer que eu invisto e depois eu recebo de volta. Como é que Yeshua diz? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Então aqui tem uma fórmula de investimento. Qual que é a fórmula? Dá, investe, e depois isso vai
retornar para você, mas vai retornar como? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, tudo que foi dado aqui no tabernáculo, e o Senhor escolheu o que Ele queria, porque na realidade, irmãos, uma outra coisa que nós precisamos fazer é abandonar a mentalidade de escassez, de pobreza. Porque a gente olha para uma coisa e fala assim: ah, eu não posso comer isso. Eu vou pagar tanto para comer uma pizza. Se às vezes num lugar que você fala assim: nossa, aquele lugar tem a pizza, mas a pizza custa R$100, eu vou pagar R$100 numa pizza? É uma pergunta. Agora eu vou colocar uma outra coisa para vocês. Você merece isso? Estou fazendo uma pergunta: você merece? Vocês merecem? Sim. Você merece? Sim. Então por que você não faz aquilo que você merece? O que está acontecendo aqui é um movimento no deserto para que quando eles chegassem em Canaã, eles pudessem desfrutar do que eles tinham feito, e por merecimento. Mas isso aqui é uma coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça, porque foi colocado para a gente o seguinte: não, você tem que ser pobre. Aqueles que vieram do catolicismo faz voto de pobreza, não pode enriquecer, não pode ser rico, porque ser rico é pecado. Ah, porque o dinheiro é uma maldição. Está escrito na Bíblia: mentira. Está escrito que o amor ao dinheiro. O dinheiro é bom? Lógico que é. Só não pode colocar ele numa posição acima de Yeshua. O dinheiro não pode ser idolatria. Os irmãos estão entendendo isso? Então, você e eu temos que entender a nossa relação com o dinheiro. Aqui eles vão dar uma oferta, e você vai ver no texto a seguir que o pessoal vai sair e vai começar a pegar as coisas e levar para eles, para Moshe. Você vai ver que vai haver uma resposta imediata deles. Muitos desses que estavam aqui, eles entenderam o que Moshe disse. Na realidade, não foi Moshe que disse, foi o Senhor. Só um minutinho. Foi o Senhor que disse. Então o Senhor estava dizendo para eles assim: entreguem uma oferta para mim, do que eu vou determinar aqui, e deixe eu cuidar do seu futuro. Enquanto, irmãos, todo mundo está em crise, tem gente ganhando dinheiro. A minha pergunta é: por quê? Porque certamente estas pessoas investiram nas coisas do Senhor, para lá na frente o Senhor dar para eles a chave, para na crise ganhar dinheiro. Vocês vão entender isso? Eu estou falando de princípio financeiro, olhando aqui para o tabernáculo. Estou dando uma fórmula para você começar a plantar, para você enriquecer. Porque nós não fazemos voto de pobreza, fazemos voto de riqueza. Eu até casei com a Rebete, e o nome dela é Ashira, significa fortuna. Então está chegando uma fortuna para mim, em nome de Yeshua. A mulher afortunada, eu já tenho só falta de chegar no restante. Mas já tem meio caminho andado, é verdade? Pois não, qual que é a sua pergunta? Agora que estão falando lá sobre se nós merecemos, lá na minha escola aconteceu... Fala mais alto para a gente ouvir. Lá na minha escola aconteceu isso aqui, ó. A professora falou: turma, nós vamos fazer um garfinho, porque por causa da nossa formatura do quinto ano. Aí ela falou: nós só vamos fazer isso porque vocês merecem. Agora que você estava falando, eu lembrei disso. Que ela falou que nós merecemos por causa que quando não faltou, a gente se comportou. E a professora falou. Aí eu pensei, tudo que nós
Amém? Exatamente isso, meu filho. Mas o bom é você continuar agindo assim, porque as suas ações boas vão retornar para você com bênçãos, e o seu merecimento vai se transformar em coisas boas, com certeza. Deixa eu pôr um pontinho aqui, que está no texto. Na realidade, o tabernáculo não foi feito só com objetos, foi com o coração. Eu queria dizer lá embaixo, mas tudo bem. Por que eu estou falando? Porque não foi qualquer um que levou. Não foi qualquer um, não foi a nação inteira. Não. Foi só cujo coração é voluntariamente disposto. Não é qualquer um. Não convocou a congregação e falou, tem que trazer isso. Só que tinha gente que o coração falou, eu quero dar. Eu estou disposto a dar. Né? Foi esses que levaram para o tabernáculo, não foi qualquer um. Outra coisa que você leu aí que me atentou: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Com a medida que eu dou, retorna para mim. Eu dou pouco? Retorna pouco. Eu dou mais ou menos? Retorna mais ou menos. Eu dou muito? Então retorna muito. Porque aí está escrito, com a medida que eu der. Não tem jeito. E essa palavra ela não pode voltar vazia. O Eterno não pode dar muito para uma pessoa que dá pouco. Eu não dou quase nada. E não é porque ela não tem. Às vezes ela tem, mas ela não tem coragem de dar. Aí entra o coração. É o coração. Coração voluntário, né? Porque é isso que é o caso. Porque não é fácil você dar ouro, não. Imagina, para você dar R$100, a pessoa já reclama. Imagina você pegar um anel de ouro caríssimo. Ainda mais hoje que o ouro está caro demais. Você dá um ouro. Não é fácil, você tem que estar muito disposto de coração para uma coisa dessa. Mas só completando aquilo que o Rebeca está falando. Quem dá ouro recebe o quê? Ouro. Entendeu? Não tem como dar errado, irmãos. Nós temos experiências dessa. Nós temos experiência com tudo isso. Então, nós estamos falando agora de uma situação muito interessante, porque ela é preparatória para algo futuro. Então, as pessoas pensam hoje muito a curto prazo, querem ter solução rápida das coisas. E existem os oportunistas que estão enganando muita gente, dizendo o seguinte: eu vou pagar um juro de tanto, enquanto fulano está pagando X. Tem um banco que está com problema aí na justiça, que ofereceu isso e agora o escândalo já estourou por aí, né? Não posso falar, que senão meu vídeo ele vai ser censurado, né? Mas os irmãos já sabem que banco é esse. Então, eu tenho investido no banco chamado Banco Celestial. Sabe, eu tenho investido tudo que eu posso nesse banco. Para quê? Porque eu sei que nada do que eu invisto nesse banco vai se perder. Pelo contrário. Então a gente investe de várias formas. Por isso, aqui, quando eles fizeram esse movimento, eles então disseram o seguinte: foi dito para eles, olha, vão lá e recolhem, busquem as suas ofertas. Os irmãos vão ver que as mulheres trouxeram várias coisas, anéis, pingentes, colares, até o cinto, que eles chamam de cinto de castidade. Por quê? Porque era um cinto que elas colocavam de ouro e que ficava pendente, entendeu? Em cima da barriga da mulher, ok? Então, ele era decorativo, era algo lindo que ficava sobre a veste da mulher, lógico, né? Mas você entende isso? Que as mulheres tiraram e deram, os homens pegaram e deram. Está escrito que os príncipes trouxeram pedras preciosas. Então imagina alguém tirar uma pedra preciosa e entregar. E aí, quando isso foi colocado no Roshem, né, no peitoral do Cohen Gadol, aquele príncipe, quando via ele oficiando, dizia assim: minha pedra está lá. Aleluia. E você entende? Isso é tremendo, irmãos, a gente saber que nós fazemos parte de algo muito maior.
e que não vai edificar só a casa do Senhor, vai trazer algo para nós e para as nossas gerações futuras. Porque veja, quem semeou aqui não colheu, porque essa geração que deu essas ofertas, eles morreram no deserto, mas os seus filhos receberam, os seus netos receberam. Você entende? É um trabalho de médio e longo prazo, mas é um trabalho que vale a pena. Então, a Torá está nos ensinando a fazer algumas coisas. A Torá está nos dando princípios para que nós possamos compreender isso aqui como um mandamento. E ouvindo as palavras da Torá, os mandamentos que nos têm sido dados aqui, para a gente poder construir algo, não só para nós, mas para gerações futuras. Como é que é o nome disso? Legado. Cada um tem que deixar um legado para a geração futura. Qual que é o legado que nós vamos deixar? Eu sei qual é o meu. Eu estou trabalhando para deixar o meu legado. E não só para os meus filhos. Os irmãos entenderam? Então cada um de nós tem que trabalhar para deixar um legado. A Rebete trabalha junto comigo por isso. Ah, não vai ser o seu legado, Rabino. Não, vai ser o meu e da Rebete. Porque enquanto eu trabalho, ela faz as outras coisas em casa. Eu só como porque ela faz comida. Eu só tenho liberdade de fazer algumas coisas porque ela cuida dos deveres da casa. Então a mulher, ela recebe junto com o homem. Por quê? Porque é família. Entendeu? E eu vou falar para os solteiros: o dia que você tiver mulher, ela vai receber junto com você. Mas aí entra a Eshet Haim, a mulher virtuosa. A mulher, quando ela é sábia, ela edifica a sua própria casa. A tola destrói e fica sem nada. A mulher sábia, ela edifica e sai junto no lucro. A tola destrói e ela também fica sem nada, abandonada. Como diria um amigo meu: olha quem conta. Não é verdade? Então nós temos que entender esse. As irmãs, você não está vendo, mas as irmãs estão morrendo de rir aqui. Mas é verdade. Por quê? Porque você que é mulher, você tem que entender seu papel. Sabe? E eu tenho certeza que o Senhor ainda vai levantar outras mulheres aqui, empresárias. Amém. Entendeu? Vocês vão se tornar ainda, mulheres que aqui estão, vão se tornar empresárias. Já temos algumas, mas vão aparecer mais. Por quê? Para poder honrar o legado que o Eterno colocou nas suas mãos. Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Sobre esse ensinamento de oferta, isso para nós, ele é precioso, porque nós como brasileiros, agora eu estou falando, nós temos um problema sério com a relação do dinheiro, com a relação da oferta. Nós temos uma cultura que deturpa muito essa questão financeira. O brasileiro, ele é conhecido como levar vantagem em tudo. Não existe país que mais cai em golpe. Por quê? Porque a ambição da pessoa em relação ao dinheiro, a querer alguma coisa, a um juros maior, a essa negociada. Então, quando o Senhor traz esse ensinamento para a gente, da Torá, do céu, a gente, vou usar uma palavra assim, a gente se converte, né? A gente se converte, porque é uma quebra de paradigmas, é uma quebra. Você começa a falar uma linguagem do céu, onde você aprende que é uma via de mão dupla e não é uma via única. E o Eterno não tem negociata. Você não negocia com o Eterno. Você não dá para você receber. Né? Você dá para obedecer. Exatamente. Então, isso tem que ser muito pontual, porque cada vez que se fala em oferta, e a gente vai usar essa palavra dinheiro, a gente vê as pessoas se torcendo na cadeira, assim, porque põe a mão no bolso. Vai
mexe com o quê? Mexe com a nossa raiz, com o nosso caráter, que a gente tem que ser tratado. Eu falo a gente porque eu estou aprendendo com o longo dos anos que o ofertar é essa elevação, não é negociável. Você não oferta para adquirir, você oferta para obedecer. Com certeza. E só um detalhe, está na tradição judaica, está escrito assim, que o negócio só é bom quando é bom para ambos os lados. Se um dos lados sair prejudicado, o negócio não é bom. Ele não foi considerado um bom negócio de verdade. Ele é uma negociada, não um negócio. Os irmãos entenderam isso? Então, os dois lados têm que ganhar, têm que ser satisfeitos no negócio. Por isso, é muito importante nós entendermos o seguinte: quando nós pegamos os princípios da Torá e os obedecemos e os cumprimos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo educados para podermos, então, trabalhar essa questão financeira da forma correta, da forma como a Bíblia diz. Entendeu? Quem tem mais, quando uma pessoa que tem menos precisa, tem que ajudar. Entendeu? Tem que ajudar. Isso no judaísmo tem um outro lado, né? Do judaísmo também, que é muito bom, que quando alguém está em dificuldade em alguma sinagoga, o rabino chama os homens da sinagoga. E aquela pessoa que está com um problema, ele deixa fora da reunião, chama todos os outros. E fala assim: temos um irmão em dificuldade, vamos ajudar. E pergunta: como é que está o teu negócio? Está bem? Então, hoje, quando essa história foi contada, foi pedido para que cada uma das pessoas desse um cheque de $10.000. Hoje, $10.000 seria o quê? R$50 mil. Vamos colocar por baixo, tá? Vamos colocar para ser um número redondo, R$50 mil. Então o negócio tá bom, dá 50 mil aqui, o seu 50 mil, vamos dando aí o dinheiro. E pegou esse dinheiro e levou, o próprio rabino levou para a pessoa, para ela poder se reerguer. Por quê? Se ele quebra, a congregação ia ser obrigada a sustentar ele. Aí o que o rabino fez? Não vamos deixar de quebrar. Aí tem a visão do líder, enxergando que é necessário fazer uma coisa antes para evitar um prejuízo futuro. Vocês entendem isso? A gente que é líder tem que ficar muito atento nisso. Por que a gente sabe de tudo? Porque quando alguém está com problema, a gente corre para essa corrente, para não deixar piorar o problema, porque senão vai ficar realmente insustentável. E ele entregou para essa pessoa e disse assim: olha, quando você se reerguer, tem aqui os nomes dos cheques, você vai e devolve para cada um o valor, os $10.000. Ele disse: tá bom. Foram 20 pessoas que deram os cheques, que são $200.000. Hoje seria $1 milhão. Coisa básica. Deu uma ajuda financeira de $1 milhão, né? E aí, quando essa pessoa se reergueu, ele chegou no rabino, 3 ou 4 meses depois, falou: rabino, aquela ajuda que vocês me deram foi maravilhosa e tudo, a minha empresa voltou a lucrar, eu estou agora numa situação muito boa, e eu vou começar a devolver o dinheiro, ok? O rabino falou: vai entrar em cada um. Então ele foi no primeiro, chegou nele e falou assim: meu irmão, como é que você está? Vem me visitar e tal, como é que bom ter você aqui na minha empresa e tal. Começaram a conversar. Aí ele pegou, tirou um envelope e falou assim: eu vim te devolver o dinheiro. Ele virou e fez assim: não precisa, o Todo-Poderoso já pagou. Ele fez isso, irmãos. Os 20 disseram a mesma coisa. Você entende onde eu quero chegar? Por que essa oferta aqui no tabernáculo é tão importante? Porque ela dispara em quem dá alguma coisa no céu, que nada vai dar igual. Nem ouro, LDB, CDB, criptomoeda, nada vai dar como isso aqui. Então, os judeus, os nossos irmãos, eles entendem isso. Eles entendem o que é dinheiro.
O dinheiro é um ativo que tem que circular, mas o dinheiro, como eu falo para vocês, o dinheiro é uma ferramenta. E os nossos irmãos judeus, eles usam isso como uma ferramenta para poder fazer com que as coisas deem certo. Então, como foi dito aqui, quanto mais se dá, mais se recebe. Então, o tabernáculo, ele é um modelo disso, muito poderoso, para nos ensinar também a generosidade. Então aí, eu só quero dar uma palavra aos pais, para ensinarem as crianças a ofertarem. O que tem que ser feito? Pega o seu filho, sua filha, dá uma oferta para ele e fala assim, leva e coloca no altar. Porque se a criança aprender isso, no futuro, ela não vai ter dificuldade de manusear dinheiro. Na casa dos judeus mais religiosos, tem um cofrinho escrito Tzedakah, e é dado aquele dinheiro para a criança coloca no cofrinho, e depois de um determinado tempo ela leva na sinagoga e esvazia o cofrinho. O pai está ensinando o filho, a filha, princípios de riqueza, dar. Então, tudo isso, irmãos, é muito tremendo, mas nós temos que ensinar as gerações futuras. Lógico que nós precisamos ser treinados, nós vamos ser, como o André falou, ser libertos disso, tem que ter uma libertação na nossa mente, essa coisa de dizer assim, eu não posso, eu não tenho. De novo o viés negativo, só pensa no negativo. Como assim não tem? Os irmãos entendem? Então nós temos que começar a pensar diferente, porque o tabernáculo, quando ele foi construído com todas essas ofertas, e precisou vir as pessoas para poderem construir o tabernáculo, que eram os sábios, para fazer tudo aquilo que o Eterno tinha mandado. Então, todo o tabernáculo, tudo que estava lá, era algo que precisava ser edificado, mas não através de Moshe. Moshe foi só um instrumento para trazer a planta do tabernáculo, passar para Beit Salel. Beit Salel então sabia do que ele precisava. E quando o material chegou, e depois Beit Salel foi informar Moshe, ele disse assim, manda o povo parar, porque já tem mais do que suficiente. Então você vê que a generosidade ficou clara aí. Eles trouxeram tanto que se mandou parar. Porque se Beit Salel não dá um comando, não avisa Moshe para dar ordem para parar, as pessoas iam continuar a fazer o quê? Ofertar. Eu acho que isso é o sonho de qualquer líder, né? Dizer assim, para porque já tem muito. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Mas isso é porque aquele povo, uma grande parte daquele povo tinha um coração generoso. O Espírito Santo moveu eles. E aí marido conversava com mulher com marido, com os filhos, o que a gente pode dar? Devem ter envolvido as crianças devem ter dito assim, mamãe, dá isso aqui, né? As meninas, mamãe, dá isso aqui, pai, vamos dar isso aqui para o tabernáculo, pai. E começou aquele mover, porque a família fazia isso junta. Então quando a família se unia e tinha unidade para entregar, o futuro deles estava garantido. Quando é que você planta o futuro? No presente. O presente é sempre determinante daquilo que vai acontecer no futuro. Então nós precisamos parar para ter uma compreensão mais clara disso. O que nós devemos fazer no presente para que o nosso futuro seja positivo? Eu queria colocar um ponto da nossa, quando foi descoberto o Brasil, e isso a gente pode até começar a fazer. Eu estou pensando nisso agora também. Nós fomos muito roubados
né? Muito roubado de ouro. Pessoas vieram, roubaram as nossas coisas, levaram para fora. Então, André colocou um ponto, a gente não sabe lidar com dinheiro, a gente tem medo de ser roubado, acha que, se eu der para a casa do Eterno, eu estou dando é para o pastor, eu estou dando é para o rabino, eu estou dando é para o fulano, eu não vou fazer isso. Então a gente tem essa mentalidade, mas não é de agora, é lá de trás. E nós precisamos de libertação, é isso que eu estou falando. Porque se a gente não pedir, Senhor, me liberta dessa maldição que foi da fundação do nosso país. Nossa, a nossa fundação tem vários problemas, não é? De várias coisas, de roubar dos índios, de matar índio, várias coisas que nós temos problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa, nós, que já temos revelação e consciência, e começar a falar, Pai, muda a minha mentalidade, eu não quero essa mentalidade de todo brasileiro. Não quer dizer que a fundação foi desse jeito, que eu tenho que ficar carregando isso o resto da minha vida. Eu posso mudar, eu posso virar a chave. Eu estou no outro mover, estou no mover de ensino. Porque a gente fica com medo de estar levando desvantagem, a gente tem tudo isso na cabeça. Qualquer coisa que fala, a gente já fica toda arrepiada e fala, eu não vou dar, eu não vou fazer. E a gente perde a oportunidade de ser abençoado. A gente tem aprendido isso ao longo do tempo, que às vezes a pessoa está sem dinheiro, está desempregada, está com dificuldade, ela vira para a gente e fala assim, eu queria dar tal coisa para a congregação. Antigamente a gente falava, mas não pode, você está desempregado, você está sem dinheiro, imagina. Hoje a gente fala, por favor, dê, porque o Senhor vai usar aquele dar para abençoar a vida dela, porque aquilo vai abrir algo para a vida dela. Então nós, com a nossa mentalidade, a gente fala, imagina se a gente vai explorar dela, ou dele, está desempregado, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar pão, imagina. Nossa graça é maior do que o Eterno. O Eterno fala, tanto o pobre quanto o rico vai levar meio shekel. Não tem essa de que o pobre não vai levar. Outra coisa, o rico tem carneiro para levar, o pobre só tem farinha, o pobre vai levar farinha, não vai deixar de levar farinha não. Vai levar no altar farinha sim. Por quê? Porque eu quero abençoar, eu quero me chocar com ele, o Corban. Eu quero me chocar com ele, eu quero aproximar dele. E eu quero abençoar a vida dele. Mas isso tudo é na nossa mente que está aqui, né? Sim, mas eu quero só aproveitar o que a Rebeca falou, porque eu quero fazer uma ressalva aqui. Porque o que nós fazemos aqui é ensinar. Os irmãos sabem quanto tempo eu e a Rebeca, quando vamos dar os avisos, demoramos para falar sobre a oferta. 10 segundos. Qual que é o nosso aviso sobre dízimos e ofertas? Eu vou falar aqui para quem está aqui na internet, vem para saber como é que é. Como eu falo sobre dízimos e ofertas? Eu digo o seguinte, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, deixe ali no gasofilaço. Os irmãos estão aqui de testemunha disso. Nós não constrangimos ninguém a dar oferta, nem dízimo, mas nós ensinamos, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, o grande problema que criou um bloqueio nas pessoas é que existem igrejas que fazem isso a nível de constrangimento. Eles têm que fazer uma pregação sobre dízimo e oferta para convencer a pessoa a ir para o altar e entregar. E aqui quem fez isso foi o Espírito Santo. Vocês vejam qual é a diferença quando a pessoa fala assim, eu quero dar, mesmo ela tendo pouco, eu quero dar. É diferente de quando a pessoa é constrangida, sabe? E as pessoas ficam envergonhadas porque está todo mundo levantando e você está sentado. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu sou contra também, nós somos contra, e nós nunca vamos ensinar uma coisa dessa em nome de Yeshua, porque nós temos princípio. Por quê, irmãos? Porque nós acreditamos que isso tem que ser um mover espiritual. Você tem que acreditar, como esse pessoal aqui acreditou que eles iam dar e não ia fazer falta. Por quê? Porque um milagre ia gerar a bênção para eles. Então, não tem nada, irmãos, nada que a gente não faça, que nessa área que não gere algum milagre na nossa vida. Entendeu? O grande problema, como a Rebeca falou,
é a nossa mentalidade. Nossa mentalidade pequena. Entendeu? E os nossos irmãos judeus são ensinados diferentes. Uma criança na escola, ela já é ensinada com princípios de empreendedorismo. A criança está na escola, já tem aula disso. Ou seja, nós estamos numa reforma no sistema de ensino brasileiro. Mas nós estamos fazendo isso aqui na congregação. Não dá para fazer a nível nacional, mas nós fazemos aqui. Então, o que eu estou fazendo é ensinando os irmãos para você ensinar os seus filhos. Ensine seu filho a ser empreendedor, a começar alguma coisa. Os americanos têm muitos defeitos, mas uma coisa eles têm de bom. Eles ensinam o filho. E o filho coloca uma banquinha de limonada na frente da casa deles para vender limonada e para levantar dinheiro para alguma coisa na escola, para o projeto dele. O pai não vai dar o dinheiro, ele fala, vai trabalhar. Ai, mas uma criança não pode trabalhar com 8, 9 anos. Lógico que pode. Por que não pode vender limonada lá? Isso é ensinar a ser gente. Isso não é forçar ninguém não. Isso é ensinar uma criança o valor do dinheiro. Porque tem criança que faz birra para ganhar presente. O pai sai e a mãe leva os filhos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós já vimos aí, irmãos, casos de crianças que se jogam no chão, gritando para constranger o pai. Porque a criança sabe que uma das coisas que são complicadas para um adulto é ele passar vergonha em público. Vocês que são pais e mães, vocês sabem do que eu estou falando. Entendeu? Então tem hora que a gente tem que dizer não. Mas não é assim. Não. É não. Não e não. Qual foi a parte do não que você não entendeu? Pronto. Por quê? Para que as crianças possam entender esses princípios. Nós precisamos educar os nossos filhos. Você acha que o Eterno vai dizer sim para você todas as vezes? Não. Outra vez, não. Quantas vezes, irmãos, eu olhei por coisas e elas não aconteceram até hoje? E eram coisas boas, pelo menos para mim. Né? Não aconteceram até hoje. Tem orações que eu fiz que até hoje não teve resposta. Então, na realidade, nós temos que aprender a conviver com o não como adultos, e nós temos que ensinar os nossos filhos a conviver com o não. Por quê? Nós vamos forjar caráter da criança. Porque quando a criança crescer e for fazer as coisas dela lá no mundo, vão falar não para ela toda hora. Você acha que ela vai ter um chefe bonzinho que vai falar, ah não, pode fazer a coisa assim, pode fazer essa, imagina, eu vou dar uma folguinha para você. Você acha que vai ser assim? O mundo é cruel lá fora, então nós temos que dar um mínimo de educação para os nossos filhos, um mínimo de estrutura para eles poderem aprender isso, aprender que o mundo não é só virtual, não é só digital, o mundo é real. As coisas lá fora não são fáceis. Você vai lidar com pessoas que vão bater de frente com você, que vão te desacreditar, que vão te desestimular a fazer algo, que vão chegar e dizer, você nunca vai conseguir. Você entendeu? É impossível, vamos dizer para você, é impossível. Mas é impossível por quê? Nunca ninguém tentou? Por que você não pode ser o primeiro? Mas nós temos que forjar isso nos nossos filhos. Isso se chama caráter. Mas o caráter ele é forjado em meio a situações que muitas vezes são difíceis para nós. Mas nós temos que nos posicionar como pais e mães. Foi o que eles fizeram aqui no tabernáculo. Eles se posicionaram e estavam ensinando seus filhos a fazer o que é correto, para depois ter o resultado. Ensina com exemplo. Você tem que amar seu próximo. Surgiu a oportunidade de dar o exemplo de amor ao próximo. Nunca mais eles vão esquecer. Pois não, André. A gente vive um momento também de querer
podar a frustração do filho, achando que isso vai ser positivo e isso não forja caráter. Então, não tem como você fazer isso, colocar um filho numa redoma e querer protegê-lo. A intenção pode ser boa, a intenção, mas a Torá, ela nos revela que você tem que, é diferente, você não tem que proteger, você tem que expor, porque a frustração forja caráter, a permissão não. Você é um pai, uma mãe permissivo, a gente vai colher daquilo que a gente plantou. E aí quando o filho ouvir um não fora de casa, esse não vai causar um transtorno muito maior do que se ele tivesse tido a frustração. É essa palavra, não tem outra. É preciso a criança passar por frustração para que ela se desenvolva bem. E a gente, de novo, quer passar à frente do eterno, né? Eu passei por isso e não eu quero não que os quero meus que filhos os meus passem. filhos passem. Mas você passou por isso e está bem. Como é que... Nós estamos vivos. Ué. E aí a gente precisa... É maravilhoso a Torá, porque a Torá, ela forja mesmo o caráter. Sim. E isso é muito bom. Não tem que não seja bom aqui, né? Não, mas Andréia, é isso que a gente precisa entender, que a Torá, ela é completa. E a Torá, o que ela faz? Ela mostra quem nós somos. Só para me encerrar aqui, eu estava essa semana orando, e eu falei assim, Senhor, porque eu estava lendo alguma coisa lá em Atos, né, estudando sobre o livro de Atos, e chegou um determinado momento, eu falei, Senhor, por que nós viemos para esse mundo? Para que nós viemos para cá? Nós estávamos seguros no Olam Rabá, almas puras, só podendo esperar para ter acesso ao Todo-Poderoso, mas nós estávamos lá, almas santas. Por que nós tivemos que descer, nos vestir de um tabernáculo de carne, para passar por tudo isso? Fiz a pergunta e fiquei quieto. Aí o Espírito Santo me disse assim, nós precisávamos saber quem é quem. A pessoa só se revela no meio dos problemas. Eu confesso que eu fiquei chocado com aquilo que o Espírito Santo me disse. Ele disse, enquanto todos estavam na eternidade, todo mundo era bom. Quando o homem desceu e passou a interagir com outros, descobriu-se então quem é quem obedece, quem não obedece, quem quer santidade, quem quer prazer. Aí eu fiquei completamente paralisado. Eu falei, Senhor, mas e agora? E o Espírito Santo me falou, eu vou recolher aqueles que tiveram coragem de me obedecer. Quando você fala da Torá, eu vejo que o objetivo da Torá é forjar primeiro o caráter, e depois do caráter ter sido forjado, é alinhar a gente com Yeshua. Porque olha, que coisa terrível, quanta gente já foi para o inferno e quanta gente ainda vai para o inferno. Mas vai por quê? Teve algum defeito na criação? Não. Mas quando se deu para o homem liberdade, ele não soube usufruir da liberdade que ele recebeu do Senhor. E a maioria das pessoas no mundo chega aqui com saúde, bem, tranquila, e depois começa a se perder por coisas pequenas, e vai para o inferno por besteira, porque preferiu escolher um caminho de facilidade do que um caminho de santidade. A Bíblia para essas pessoas não é nada. Para que
que eu tenho que obedecer esse livro velho? Como outro dia eu ouvi alguém falando lá no podcast. Para que eu tenho que obedecer esse livro velho? Para nós, ele não é um livro velho. Para nós, eu chamaria a Bíblia como um todo de Sefer HaHaim, o livro das vidas. Ele é o livro que coordena a minha ida para a eternidade, é a minha bússola. Então, estudar a Torá, irmãos, é um privilégio. Ter a oportunidade de estar sentado ministrando a Torá é um privilégio maior ainda, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu vou ser cobrado por isso. A única coisa que eu não vou ser cobrado, Baruch Hashem, por isso, é pelo resultado, porque o resultado não depende de mim, depende de cada um de vocês. Por isso, eu falo para os irmãos, sendo chato mais uma vez, não deixe de obedecer. Não deixe de pegar esse ensinamento e interiorizar e colocar em prática. No princípio vai doer? Vai. Mas depois, isso vai servir como cura para você e para as pessoas que estarão ao seu redor. Aí você vai ser uma testemunha de Yeshua, por onde você for. Você vai andar e as pessoas vão te perguntar assim: por que você faz isso? Por que você fala desse jeito? Por que você se comporta desse jeito? A última palavra minha agora. Muitas vezes eu e Rebecca fomos em igrejas, e muitas vezes nós ouvimos a mesma frase: nossa, que bonito temor que vocês têm aqui, que vocês apresentam diante de nós. Temor. Nós precisamos ter esse temor aos céus. E entender o seguinte: nós estamos aqui, e esse lugar, como disse Jacó, não é outro, senão a casa do Eterno. Aleluia. Você, meu querido, que me ouviu até agora, muito obrigado pela sua companhia. E eu vou deixar aí, tá, o nosso Pix, se você quiser colaborar com esse ministério, se você quiser levar o nosso trabalho adiante, nos ajudando, nós vamos deixar aí o QR Code e também o Pix para você poder fazer um depósito e nos abençoar em nome de Yeshua. Que o Todo-Poderoso te dê uma semana próspera, bem-sucedida e fecunda. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.